Você pode cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor? Primeiro é vir para adorar. Então tá, já tá solto aqui. Deixa que eu use depois. Olha, vim para adorar. Tua palavra escolhida, e tua palavra escolhida nem saiu. Que dó do meu violão. Baixou, aí quando eu fui eu fui procurar uma parte eu testei lá com o Chanel. Quando eu abri aquilo lá, eu fui Isso. Glória a Deus. Isso. Irmão Arnaud, a água. Traz para mim, por favor. Essa não pode jogar fora, né? Pode. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Vamos de novo? Boa noite, meus irmãos. Isso, que a graça e a paz de Jesus esteja reinando no nosso coração, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Vamos começar o nosso culto de estudo da Palavra de Deus, louvando ao nosso Deus com a canção A Tua Palavra Escondi. Vamos lá, declarar essa verdade ao nosso Deus. Dois cliques na tela. Aleluia. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus.
Deus, não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória ao nome do Senhor. Sabemos que o salmista que declarou essa verdade, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nesse momento eu vou pedir a nossa irmã Cláudia para estar orando para nós, minha irmã, uma oração de quebrantamento. Sim, meu Deus. Nós somos pais, mas nós falamos a nossa vida. E peço, Senhor, por favor, que abençoe a casa de cada um de nós. Sim, meu Deus. Não deixe, meu Deus. Sim, meu Deus. Tem que tirar, Senhor, o foco de nos trabalhar, de buscar a tua paz, a tua presença. Porque sabemos, meu Deus, que nós temos dias difíceis. Sim, meu Deus. Mas sabemos, meu Deus, que não alargamos perto de nós. Sim, Deus. Sim, meu Pai. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, meu Deus. Sim, Jesus. Sabemos, meu Deus, também que às vezes as palavras que nos machucam, às vezes para a gente estar na presença do Senhor, as palavras que nos machucam façam você. Sim, Jesus. Às vezes palavras que nos querem nos colocar para trás. Sim, Deus. Mas sabemos que aquele que está na presença, aquele que está passando, as palavras serão cumpridas. Amém, Jesus. Eu creio, Pai.
Sim, Jesus. Nós sabemos, meu Deus, quando nós estamos, meu Deus, na Ele, qualquer bem que nos é. Verdade, Jesus. Sim, meu Deus. Sim, Jesus. Sim, meu Deus. É gratidão. Porque palavras que temos que educar, palavras que temos não tem coragem de servir o Senhor, palavras que temos que colocar para graça no nosso coração. Oh, Porque Deus. sabemos que nós temos Deus que é, nós temos Deus que nos é. Sim, Jesus. Deus que em cada momento está nos pé. Amém, Jesus. Amém. Nada, Senhor Deus, vai nos tirar, ó Pai, do foco, do objetivo, ó Pai. Sim, Jesus. Estamos firmados na rocha. Sim, Jesus. Um Deus que nos ama. Sim, Jesus. Sim, Deus. Perdão, Senhor Jesus. Aquilo que fazemos, ó Pai, que desagradou o teu coração, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Que o teu Espírito possa brilhar, ó Pai. Aleluias. Sim, Jesus. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Porque sabemos, meu Deus, que nós estamos no lugar, que nós começamos a falar da palavra do Senhor. Sim, Jesus. Nós somos reconhecidos pelo brilho. Sim, meu Deus. Nós somos reconhecidos até mesmo pelo jeito de nós falar amor verdadeiro. E esse amor verdadeiro no coração nosso. Sim, meu Deus. Porque sabemos, meu Deus, que o amor verdadeiro está acabando. Sim, Jesus. Está tendo ódio. Oh, Deus. Nós somos família do Senhor. Sim, Jesus. Não podemos guardar no nosso coração ódio. Sim, meu Deus, é verdade, Pai. Sim, Jesus. Sim, meu Deus. Oh, Deus. Ele veio roubar, matar e destruir, ó Deus. E o Senhor veio dar vida, Pai. Sim, Jesus. Sim, Espírito Santo de Deus. Sim, Jesus. Sim, Senhor Deus. Sim, Deus, é verdade, Pai. Sim, meu Deus, é verdade, Pai. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Nós temos que ouvir a Sua voz, Pai, dia após dia, Pai, manhã após manhã. Verdade. Sim, Jesus. Sim, Senhor Deus. Sim, Senhor Deus, enche-nos de Ti, Pai. Sim, Senhor Deus. Sim, Senhor Deus. Que nós possamos, meu Deus, sentir o verdadeiro amor. Que Jesus desceu. Acho que está desconectado. Eu mereceu. Cabo do notebook. Por amor a nós. Que às vezes nós nega
tem amor por nós. Nós não podemos ter falsidade. Oh, Deus. Nós não podemos ser falsos. Porque às vezes nós sofremos, saúde, porque a gente não quer ter amor, a gente não quer ter aquela pessoa. Quando acontece, tem pessoas que têm um coração de pedra, não querem espirituais, como o irmão falou, que tem a família. Acho que descarregou. Não quer perdoar, o verdadeiro amor não tem coração. E nós temos que procurar. Sim, Jesus. Porque normalmente nós temos verdadeiro amor, verdadeiro. Obrigado. Agora vai dar certo. Sim, Jesus. Sim, meu Deus. Enche-nos, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, Pai. Mais de Ti, Senhor Deus. Menos de nós, Pai. Sim, Deus. Sim, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Deus. Sim, Jesus, obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui, Senhor. Sim, Jesus. Cumpra, Senhor Deus, o Teu fazer, ó Deus. Cumpra, Pai, o Teu querer. Em nome de Jesus, Pai. Todo levante do inferno, Pai, contra a nossa vida, contra a vida da nossa família, Pai. A nossa família pertence a Ti, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Senhor Deus. Sim, Senhor Jesus. Sim, Jesus, é o Senhor. Sim, meu Deus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Todo mal, ó Pai. Oh, Deus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Oh, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Sim, Senhor Deus. Verdade, Senhor Deus. Toda dor, Pai, todo ressentimento, Pai. Sim, Jesus. Libera a Tua cura, Pai, em nome de Jesus, Pai. Libera, Senhor Jesus. Sim, Jesus. Tira, Senhor Deus, todo peso, toda mágoa. Sim, Jesus. Sim, meu Deus. Oh, meu Deus. Sim, Jesus. Oh, meu Deus. Por favor, Pai. Sim, Deus. O Senhor tem poder, ó Deus. Só o Senhor, Pai. Sim, Jesus. Toma, Senhor Deus. Sim, Jesus. Oh, Deus. A começar em nós, Pai. Sim, Jesus. Sim, meu Deus. Sim, Jesus. Oh, meu Deus.
Sim, Jesus. Sim, meu Deus. Porque eu estou ajudando em mim, Pai. Oh, meu Pai. Libera, Senhor Jesus. Tira, Senhor Deus. Sim, meu Deus. Tira, Senhor Deus. Sim, Jesus. Oh, Deus. Oh, Jesus. Sim, Jesus. Tira, Senhor Deus. Arranca, Senhor Deus. Oh, Deus. Tantos andam cegos por aí, Jesus. Sim, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso, Deus. Tira, Senhor Jesus. Seja, Senhor Deus, para a tua igreja, Senhor Deus. Tira, Senhor Jesus. Sim, meu Deus. Verdade, Deus. Sim, Jesus. Sim, meu Deus. Aleluias, Pai. Amém, Jesus. Aleluias. Glória ao teu nome. Aleluias. Vamos declarar então nesse momento, agradecendo ao Senhor, porque nós sabemos que tudo que temos não pertence a nós, mas pertence a Ele. E nesse momento você vai poder consagrar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, a sua vida. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. E esse é o momento que você vai poder dedicar a Ele, a sua vida, os seus bens. Vamos lá? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluias, Deus. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Pai, por tantas e tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado, Pai, porque aqueles que estão em Ti, o diabo, o inimigo, não toca. Porque a Tua palavra afirma que o nosso adversário anda ao nosso derredor procurando alguém para tragar. Mas o Senhor anda, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. E não deixa que nenhuma seta, nenhum mal, nenhum ataque do inferno venha sobre nós. Obrigado, Deus, porque é a Tua palavra que fala isso. A Bíblia afirma e nós acreditamos na Tua palavra. Obrigado, Deus, é porque é o Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, justiça e juízo. Quantos, ó Pai, que conhecemos estão ainda cegos, Senhor Deus. Estão ainda cegos, Senhor Deus, na lama do pecado. Estão ainda, Deus, procurando desculpas e justificativas. Mas, ó Deus, para servir ao Senhor, nós não temos que justificar nada. Nós temos é que Te servir. Nós temos é que Te buscar, ó Pai. Peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude a ter essa consciência pura, limpa, que precisamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos.
Ó Deus, nessa hora nós te agradecemos pelo dízimo, pela oferta que foi consagrado a Ti. Que o Senhor, ó Pai, ajude a Tua igreja a administrar da melhor forma possível. Seja, Senhor Deus, com cada membro da nossa igreja, com aqueles que precisam que portas sejam abertas de trabalho, que o Senhor esteja abrindo portas em nome de Jesus. Porque sabemos que o Senhor, ó Pai, abre portas que ninguém fecha e fecha portas que ninguém pode abrir. Só o Senhor conhece o oculto do coração humano. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que seja com aqueles, ó Deus, que não podem estar na Tua casa. O Senhor sabe os motivos, que o Senhor, ó Pai, esteja visitando cada membro nessa hora. Que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando o nosso estudo, que essa noite o Senhor venha falar no profundo do nosso coração e que possamos sair daqui mais cheios, porque já somos cheios, que possamos sair daqui transbordando, ó Pai, do Teu Espírito Santo. Colocamos, ó Deus, a vida da irmã Sati também, ó Deus, que hoje completa mais um ano de vida. Visita a irmã Sati, Pai. Seja com ela, Senhor Deus, aonde ela estiver. Que o Senhor, ó Pai, continue fortalecendo ela cada vez mais e mais em Ti. Pedimos ao Senhor também que seja com o irmão Cláudio, Senhor Deus, que falou comigo que hoje está passando mal, com muita gripe, muita coriza, que o Senhor esteja, Pai, liberando a Tua cura sobre ele, e que isso seja apenas um resfriado, não seja, Pai, Covid, nada disso, para Deus, que em breve ele esteja aqui na Tua casa, louvando, engrandecendo o Teu nome, ó Pai, como um servo, ó Pai, do Senhor, ó Pai. Que o Senhor seja, Deus, com a vida do pai dele também. Eu tive o privilégio, ó Pai, de conhecer ele ontem. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando ele cada dia mais e mais, fortalecendo, Senhor Deus, o papai do Cláudio. Ó Deus, muito obrigado pelo livramento que o Senhor deu a ele, a cura ali do AVC. Ficou, ó Pai, algumas pequenas sequelas, mas eu creio que em breve ele vai estar 100% restaurado, e falou que virá aqui, Senhor Deus, nos visitar. Que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando o coração dele, esteja, Senhor Deus, trazendo mais e mais pessoas para somarem forças com a gente. Ó Deus, porque sabemos que a Tua obra não para, nós não paramos, porque o Senhor, enquanto esteve na terra, o Senhor não parou em momento nenhum. Em nome de Jesus, Pai, que te oramos e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, pode assentar. Queridos, antes de nós começarmos o estudo, creio que a maioria dos irmãos aqui formou com a gente, no trilho do discipulador, graças a Deus. Queridos, eu quero deixar os irmãos bem à vontade. Olha, eu tenho material. O material está aqui. O que nós precisamos é das pessoas para ministrar o estudo. Colocar em prática o que a gente aprendeu, Porque não adianta nada a gente fazer uma faculdade e não colocar em prática aquilo que o Senhor Deus nos chamou para fazer. Temos o material ali, tenho bastante o primeiro volume, que é o que a gente precisa começar com ele, tem os outros volumes também, mas só é entregue um de cada vez, não é isso? Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, tem uma família que já está no segundo livro, tem outra família que já está no terceiro livro, faltando algumas lições. Então, eu estou acompanhando 4 famílias, graças a Deus. Então, o que eu quero incentivar a vocês, porque uma coisa é falar assim, pastor, mas o senhor, e aí? Cadê, O senhor está trabalhando, o senhor está fazendo? Eu estou trabalhando, sim. E eu preciso que os irmãos também comecem a trabalhar comigo. Você fala assim, pastor, eu quero, mas assim, eu queria começar o estudo sozinho com a pessoa. Você pode começar sozinho. Não tem problema. Se você falar assim, não, pastor, eu quero que o senhor comece o primeiro estudo, porque de repente você tem mais amizade com a pessoa e vai fluir ali aquele primeiro momento, depois você quer me levar. E vai ser um prazer acompanhar os irmãos. Porque o que nós precisamos fazer é justamente o ide do Senhor Jesus. O que Ele chamou para a gente? Para a gente poder ir e dar, o que mesmo? Frutos para Ele. Produzir para o Senhor. Então eu quero convidar você a estar orando, falar assim, Senhor Jesus, eu não consegui ainda uma pessoa para poder começar o discipulado com ela, mas eu creio, meus irmãos, que Deus vai colocar no seu coração pessoas. De repente tem algum parente seu, algum amigo, que ainda não aceitou a Jesus, essa é a oportunidade. Amém? Então eu peço aos irmãos que estejam em oração
e ação em todo o tempo, amém? Vigiando e orando ao Senhor. Vamos lá, hoje nós vamos continuar o nosso estudo de quinta-feira. Estamos mergulhando nas histórias bíblicas. Hoje nós vamos falar a respeito de uma pessoa que eu acredito que a maioria aqui não conhece. Não conhece essa pessoa. É um guerreiro do Senhor. E hoje nós vamos falar apenas sobre ele, sobre o que ele representou para o povo de Israel, representou para o rei Davi, representou o exército do Senhor. O nome dele é Benaia, nome diferente. O nome dele é Benaia. E o relato que fala sobre Benaia se encontra em 2 Samuel, no capítulo 23, verso 20. Abra sua Bíblia em 2 Samuel 23, 20. Nós vamos falar hoje sobre decisões tomadas hoje mudam o nosso amanhã. Tudo de decisão, todas as decisões que tomamos hoje vai influenciar a minha vida amanhã. Você crê nisso? Tudo que nós fazemos, seja de bom ou seja de ruim, vai influenciar as nossas atitudes, as nossas escolhas. Então, se você achou, diga amém. Amém? 2 Samuel, capítulo 23. Isso. Amém? Amém, irmãos? Isso. Vamos lá, então. Benaia, filho de Joaidã, era um corajoso soldado de Catisbel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e num dia de neve desceu um buraco e matou um leão. Benaia, filho de Joiada, era corajoso soldado de Cabzel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Só esse versículo. Quando a gente vê esse guerreiro do Senhor, ele foi corajoso soldado. A palavra de Deus fala que ele foi um corajoso soldado do Senhor. E fala que ele matou um dos melhores guerreiros de Moabe. Em uma das guerras dos reis, o que aconteceu? Ele matou pessoas importantes, matou 2 guerreiros. E um guerreiro, ele era responsável por aproximadamente, na época, 1.000 homens, entre 1.000 a 1.500 homens, soldados. E declara também que em um dia de neve, ele desceu sobre um buraco e matou o leão. Ele viu o leão, desceu e matou. Vamos lá. O que a gente pode tirar desse homem guerreiro do Senhor, que lutou a favor do Israel, povo de Deus, que antecedeu o reinado de Davi? Foi antes do reinado de Davi. E o que acontece? A primeira coisa que a gente tira, extrai para nós, é que eu e você, com esse guerreiro, não podemos fugir dos nossos problemas. Já parou para pensar a quantidade de problema que nós temos enfrentado? Todos nós temos enfrentado grandes problemas. Ou é só eu que tenho enfrentado? Cada um de nós aqui enfrenta, não é isso?
Cada um, tem gente que fala assim, não, a gente mata o leão de hoje e ainda deixa um preso para matar no outro dia. Não é assim que muitas pessoas falam? Mas existem muitas pessoas nos dias de hoje, o que eles fazem quando observa o problema? Quando observa o leão, o que ele faz? Foge, corre. Não é corajoso como foi, nossa, esse nome é difícil, Benaia. Benaia foi corajoso, agora sai direito. Benaia era corajoso. Ele foi um corajoso homem do Senhor. Matou os 2 guerreiros do Moabita e, num dia de neve, escorregadio, frio, ele avistou o leão. Ele desceu aonde o leão estava e matou. Então nós temos 2 situações. Ou a gente observa o problema, encara o problema de frente e mata o leão. Ou o que a gente faz quando escuta a voz dele? Corre. O que é mais fácil da gente fazer? Eu nunca vi um leão de frente. Aliás, já vi no circo, não de pertinho. No circo eu já fui, já vi. No zoológico, se você vê, é outra realidade. Porque aquele leão de zoológico, ele não está acostumado a caçar. Mas na savana, aonde fica o leão, eu nunca vou querer chegar perto dele. Porque ele vai o quê? A tendência, o instinto natural dele é ver uma presa, ele vai querer estraçalhar, vai querer matar, para poder comer a carne, ele é carnívoro. Benaia, quando olhou o leão e foi até onde ele estava para matar, ele olhou o leão. Ao contrário do que nós fazemos, a maioria de nós, de fugir, ele foi para cima. Mas a visão que ele tinha era que Deus estava com ele. E quando Deus está com a gente, comigo e com você, o nosso problema, o que acontece? Ele fica pequeno. Porque quando o leão vem contra nós, ele não vem contra o servo do Senhor. Ele vem contra o próprio Deus. Eis a diferença. Mas o que a gente tem visto hoje nos dias atuais? Muitas pessoas no dia da luta, o que faz? Corre. Quando a luta vem, quando a adversidade vem, o que faz? Não, eu não vou não, eu não tenho condições, eu não tenho força, eu não sou capaz. Eu não tenho condições, eu não tenho tempo, eu não posso. Eu vejo que cada um de vocês que estão aqui nessa noite, vocês são corajosos. São guerreiros do Senhor. Por quê? Vocês tinham todos os motivos, depois de um dia cansativo de trabalho, para olhar para o leão e falar assim, aquele leão do sono, aquele leão da preguiça, do comodismo. Nesse dia que às vezes está um pouco mais frio, hoje estou sentindo até um pouco mais de calor. Estou até suando aqui na frente. Mas um dia, que está mais frio, está mais fresquinho nesses últimos dias, a vontade é de fazer o quê? Tomar um caldinho quente e ficar em casa, não é? Vou ficar em casa. Não vou lá na igreja hoje não. Um chocolate quente, né? Né, irmão Rogério? Um chocolate quente, pronto, uma comidinha gostosinha, pronto. Gente, é tudo de bom, não é? Mas, oi? Não é? Mas a gente sabe que vocês escolheram a melhor parte. Vocês derrubaram esse leão da preguiça, do comodismo, da desculpa. Porque a gente arranja, às vezes, muitas desculpas, não é? Para não estar na presença do Senhor. Para não fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. Isso aí, que esse jantar dá sono, né, irmã Dolores? Isso aí, vem primeiro. Isso aí. E é a palavra de Deus que nos mantém em pé. Porque o que acontece? Se nós não tivermos a palavra de Deus para nos sustentar, ai de nós vamos estar mortos. Benaia entendeu o seguinte, ele tinha uma missão de proteger o povo de Deus. Ele tinha uma missão de proteger o rei. Não é? A missão dele era essa.
E ele foi reconhecido pelos feitos que ele fez. Mais para frente, se a gente vai lendo a história, os relatos do que aconteceram, ele foi reconhecido pela atitude dele, de coragem, além de matar 2 guerreiros dos moabitas, de Moabe. E aí depois ele vai e faz essa questão de matar o leão. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso compreender que o meu pensamento, o que o Senhor Deus fala com a gente em Romanos 12, 1 e 2? Não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente em Cristo Jesus e apresentai a Ele um culto racional. Espera aí. O que tem acontecido nos últimos dias que a nossa mente às vezes fica confusa? O que o governo tem feito com as nossas escolas? Eu estou preocupado. Eu, como guerreiro do Senhor e como pai, quem tem que falar sobre dar aula sobre sexo? Sou eu. E não uma educação sexual lá na escola, para os meus filhos. O que eles estão querendo ensinar na escola? Né? Ensinar uma criança de 8, 9, 10 anos a conhecer o seu corpo antes do tempo, a se tocar como não deve antes do tempo, a entender que relacionamento homoafetivo é normal, que você pode beijar homem, você pode beijar mulher, beijar tudo quanto há, que não tem nenhum problema. E olha, eu como pai, eu não vou aceitar isso. Não. Ah, pastor, mas é lei. Não, eu não sou obrigado a aceitar. A minha filha numa aula dessa, sai da sala, vai fazer outra coisa, mas ela não vai assistir essa aula, porque eu não quero. Se chegar aqui na escola, aqui na nossa cidade, eu não aceito. Sei que muitos pais vão aceitar, vão permitir, mas não tem nada. Tem a ver sim. Por que o ensino religioso foi removido da escola? E agora eles estão querendo empurrar para nós essa situação. Aí a gente compara, né? Benaia com os nossos dias. Ele foi um guerreiro. Ele não aceitava que a missão dele fosse interrompida. Eu não aceito. A minha missão é o quê? Cuidar dos meus filhos. A minha missão é o quê como pai? Fazer o melhor para os meus filhos. Fazer o melhor para a igreja. E o que nós estamos fazendo? Como guerreiros do Senhor, ontem tivemos aproximadamente aqui umas 10 crianças. Foi muito bom, né? O primeiro encontro aqui, né? Graças a Deus veio a Patrícia, veio a Nayane para dar um apoio, dar um suporte aí para a Patrícia ontem. Tivemos umas 10 crianças. O que a gente está fazendo? Investindo na nossa criança, nas nossas crianças. Porque elas passam mais tempo onde? Na escola. E o que eles estão aprendendo lá? Além de português e matemática. E aí a gente volta para o campo da guerra. Não podemos fugir. Você vai fugir da guerra? Não. Eu não aceito. E hoje nós temos visto que muitas situações ocupando o lugar do nosso objetivo como cristão. O nosso objetivo como cristão são quais? Quais os meus propósitos? Qual é o meu objetivo aqui na terra? É simplesmente nascer, casar, ter filho, depois ser avô, depois morrer? É só isso? Ou tem algo além que eu estou lutando? Lembrando que nós não somos dessa terra. Que a palavra do Senhor, Paulo afirma que se o nosso pensamento consiste somente nesse mundo, nessa terra, nós somos considerados os mais miseráveis de todos os homens. Não. O que você está fazendo aqui vai refletir aonde? Na eternidade. Porque eu e você, nós somos eternos. E aí, segunda coisa que eu queria deixar para os irmãos. Eu preciso identificar o problema. O primeiro problema que Benaia enfrentou foi o quê? O Moabita. O rei falou assim, olha, a gente tem que vencer os Moabitas. Você está disposto a encarar?
estou e vou à frente. Ele era corajoso, ele tinha coragem, tinha as armas, o que ele foi? Enfrentou e venceu. Então o primeiro problema dele era qual? Os moabitas. A missão que foi passada para ele. Ele falou assim, sim senhor, a missão é essa, eu vou cumprir a missão. E no caminho da missão ele encontrou um leão. E ele fez o inverso que a gente faz, né? O que nós muitas vezes fazemos? Não, pastor, eu quero ficar em paz. Não, eu não vou discutir, não. Eu não vou entrar nesse assunto. Já parou que muitos têm feito isso? Covardes. Se acovardando. Quantas vezes a gente vê situações que hoje, né, a gente está na televisão aí falando sobre agosto lilás. Alguém ouviu sobre isso? Alguém ouviu? Agosto lilás? Alguém ouviu falar? Ouviram falar, irmãos? Agosto lilás. Agosto lilás. O mês de agosto, não é isso? A gente está em agosto e tem uma campanha de uma cor chamada lilás. E o que quer dizer essa campanha? Você ouviu o Rogério falando a respeito? Sim, mas do quê? Que é mesmo? Sim, mas o agosto lilás, ele quer dizer a respeito, tem uma lei aí chamada Maria da Penha, não é isso? É em defesa das mulheres, do feminicídio, do abuso contra a mulher. E não é só abuso físico, é abuso emocional, né? Entre vários abusos aí que as mulheres às vezes assédio, várias situações. E aí, o que eu quero falar com vocês? Muitas vezes a gente sabe que tem uma vizinha, um parente, um amigo que sofre na casa dela por qualquer tipo de abuso. E o que nós muitas vezes fazemos? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Ao contrário, se mete sim. Se ficar com raiva de você, problema, porque nunca foi seu amigo. Mas se você vê alguém apanhando, se você vê alguém sendo abusado e não faz nada, você está em pecado, você é omisso. Sabia disso? Que a palavra do Senhor fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, está em pecado. Rogério até coçou a cabeça. Mas é sério. Quantas vezes a gente vê o mal prevalecer? Brincadeira, irmão. Quantas vezes a gente vê o mal acontecendo debaixo do nosso nariz, o que a gente faz? Não é comigo, não é meu parente, não é meu problema. É sim, é sim, sim. Problema, mas você vai ver injustiça, né? Sim. Sim, tem casos que você chama a polícia vai lá e intervém. Aí depois fica sabendo que você chamou a polícia e fica com raiva de você ainda, dá aquela confusão. A mulher apanha, ainda vai lá e libera o marido ainda que bateu nela. Mas isso aí é ela com ele. Mas a gente não pode ser conivente, meu irmão. Mas aí o problema é da pessoa com, né? Aí já é uma questão emocional, já é questão de doença. Fica. Mas é aquela questão, meu irmão, a gente pode renovar, lembra de Romanos 12? Eu não estou aqui falando para você comprar brigas que não são suas, não, mas se você ouviu, escutou uma coisa, escutou alguém batendo numa criança, que seja, fazendo uma covardia, você vai ficar calado? E isso chama covardia, e o Senhor não nos chamou com espírito de covardia, mas de amor, de equilíbrio e de moderação. O grande problema é que a gente vê injustiça acontecendo, e o que a gente muitas vezes faz? Não tenho nada a ver com isso. Não é comigo. Isso pode continuar? Não pode. Não pode. Isso é feio para nós. E aí a gente vê o quê? Muitas vezes defendemos e falamos assim, não, a gente é cristão, glória a Deus, aleluia, mas e aí a prática? Onde está o seu amor ao próximo? Porque o amor ao próximo, ele não é a quem eu tenho afinidades. Amor ao próximo é aquele que bate na sua porta que você nunca viu.
Um dia desse bateu uma senhora lá na porta, todo mundo sabe onde mora o pastor, bateu, e aí me pediu R$200. Você tem R$200 para me dar? Eu falei assim, olha, eu tenho, mas é para sustentar minha família, eu não posso te dar. Posso te dar outra coisa? Aí fui, peguei uma coisinha lá e dei para a pessoa. Pronto, amém. Porque a gente tem que fazer aquilo que está no nosso alcance. Então, a pessoa tem um problema com o vício, né? E eu senti o cheiro e tudo, e a gente fica numa situação difícil. E vem com uma história e tudo, e com a língua embolada, e fala assim, oh Deus, tenha misericórdia, liberta essa alma. Mas aquilo que está ao meu alcance de fazer, eu vou fazer sim. Vou estender a mão sim, vou ajudar sim. Ah, mas pastor, não pode. Tem coisas que se for alimento, e por incrível que pareça, tinha acabado de lavar uma fruta para eu poder comer, lavei a maçã, estava com a maçã na mão, dei a maçã, fui lá pegando, dei também, pronto. Não vai fazer falta não, meu irmão. Não vai fazer falta para mim, para minha família. Então eu estou dando exemplo aqui para você, não porque eu sou melhor, não. É porque nós temos que aprender com os bons exemplos. A gente tem que deixar aquela questão de só ser cristão de teoria, mas principalmente na prática. Benaia foi um praticante daquilo que Deus chamou ele para ser. Ele era um guerreiro, era um soldado, sim. Ele fugiu da situação? Não. Como eu e você não podemos fugir. E além de não fugir, eu preciso saber aonde eu estou me metendo. Qual é o problema que eu estou enfrentando? Identificar o problema. Qual é o seu desafio? Qual é o seu gigante? E aí você imagina, se ele fosse olhar, humanamente falando, um leão adulto, aproximadamente 200 quilos, só de pular em cima de mim já vai me jogar no chão. Mas ele foi na força dele? Não. Consegue lembrar de Davi? Davi, quando encarou o gigante Golias, ele foi o quê? Ele foi na força dele? Não, ele declarou, na força do Senhor, tu vem contra mim com lanças e espada, eu vou contra você na força do Senhor dos exércitos. E ó, e cai. E acontece que nós precisamos observar o leão que está vindo sobre a gente. Né? Sim. Eu vi a reportagem a respeito, eu acredito que já até pegaram as pessoas que fez isso. Sim. Então, o que a gente tem que entender é que quando os bons calam, os maus prevalecem. E a gente tem visto situações espirituais, porque o que acontece, meu irmão? A nossa luta não é contra a pessoa, a minha luta não é contra Cláudia, Ardô, Marcos, Dolores, Rogério, contra nenhum dos irmãos da igreja. Mas a nossa luta é contra aquele que se levanta por trás de uma palavra, de um comentário, de uma maldade. E o diabo não brinca de ser diabo. Ele se levanta no meio do povo de Deus para fazer o quê? Para destruir o povo de Deus. Quando ele vê que as coisas estão caminhando bem, quando ele vê que a igreja está caminhando, o que ele faz? Bota um joio no meio. Bota uma situação difícil. Mas o Senhor dá a nós o quê? Sabedoria. Senhor, olha, isso não provém. E o que a gente tem que estar preparado, meus irmãos, é que nessas lutas, elas causam às vezes na gente trauma, cicatrizes, a traição dói, a injúria dói, o levantar falso dói, a falsidade dói, não dói? Quem já foi traído? Eu já, muitas vezes. Quem já foi injuriado? Já. Mas o que a gente tem que fazer, meu irmão? A gente vai ficar por baixo daquilo que estão falando? Não! Primeira coisa, eu tenho que identificar a minha identidade. Eu sou aquilo que estão falando a meu respeito. Você pensa. Agora, se tiver verdade, você tem que ser humilde e falar assim, não, realmente eu tô ruim, né, Rogério?
Agora, se o que estão falando é mentira, entra aqui, sai. E o que a gente tem que fazer? E quem vai fazer isso por nós? O Espírito Santo de Deus. Porque nós estamos vivendo uma geração que é mais fácil que a gente se esconder atrás de rede social. É muito mais fácil a gente ir para a rede social, falar besteira na rede social, ficar ofendendo as pessoas na rede social, do que sentar e confrontar e falar a verdade. Quem é servo do Senhor não fica com comportamento obscuro, mas chega e fala assim: olha, irmã Dolores, você fez isso comigo e um exemplo, tá, minha irmã? E eu não gostei da sua atitude, vamos melhorar? Aí ela vai ter direito de falar, assim: ó, pastor, mas eu fiz isso, eu nem percebi que eu fiz isso, então vamos zerar isso aqui? Pega aqui na minha mão, me dá um abraço, vamos continuar. Porque é assim que funciona. Agora, o silêncio resolve? Não. Ficar calado resolve em meio à injustiça? Não. Ele não tinha medo do grito dos maus, mas tinha medo do silêncio. Aí que está. Então, o silêncio dos bons que às vezes atrapalha tudo. E o que a gente tem que fazer? Falar. Aqui, ó. Falei todo o tempo. É a campanha que a gente está trabalhando. Agora, se eu sei que alguém está sendo injustiçado, eu tenho que falar assim: peraí, não. Não é assim, não. Nós temos tempo, como Eclesiastes fala, para todas as coisas, e as nossas guerras hoje em dia estão sendo guerras intelectuais, de pensamento. Já parou para pensar que muitas pessoas hoje se acovardam que esperando os outros falarem e se posicionarem? Isso é covardia. Ah, mas a maioria está indo por esse caminho, eu vou pela maioria. Não vá pela maioria. Não vá. Ah, a voz do povo é a voz de Deus. Mentira, não é. Não. A voz de um povo que não é temente a Deus é a voz de Deus? Não. A voz de um povo que mente é a voz de Deus? Não. A voz de um povo que se prostitui, que está na lama do pecado, é a voz de Deus? Não, e nunca será. É a voz de Satanás. Agora, a voz de Deus, ela ecoa o que? No nosso coração. Para falar e fazer o quê? Justiça, verdade, bondade. Sim. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. É esse o reino de Deus. E ele chamou o Jairo e chamou a cada um de ser para ser o quê? Imitador de Cristo e não do diabo. E eu não vou ser usado pelo diabo em momento nenhum. E quando a gente percebe que está acontecendo uma injustiça, não, eu não me conformo, isso está errado. Resolva. Sabe, queridos, porque é muito fácil, às vezes, a gente se calar quando alguém está sendo injustiçado. Não. É muito fácil ficar quietinho. Ah, não é comigo mesmo. Então, eu não tenho nada a ver com o que você tem a ver. Porque Deus vai cobrar das nossas mãos sangue inocente. Se nós não tomarmos uma posição, como Benaia tomou. E olha que ele ficou com o nome dele cravado na Sagrada Escritura, como guerreiro do Senhor. Como outros foram. E vamos lá. Ter coragem. Precisamos ter coragem de enfrentar os inimigos. O Senhor Deus nos chama nessa noite para enfrentarmos os inimigos de frente. E nós vencemos de que forma? Vigiando e orando. E Deus nos dá a oportunidade de fala no momento certo. A covardia é uma característica do diabo, porque ele é covarde. Ele age o quê? Na fraqueza da mente, né? Ele age muitas vezes no ouvido. Olha, Marcos, eu tenho algo para te falar, mas fulano não pode saber não. Aí o Marcos fala assim: então eu não quero nem saber também.
Porque a fofoca existe porque tem um ouvido à disposição para. E quem conta um ponto, aumenta. Um ponto, não é assim? E aí a gente tem que entender, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos ter coragem de Porque já pensou nos dias de hoje, né? Essa questão de ter coragem de falar, olha fulano, isso que você está falando, eu não quero nem ouvir isso não. Você tem que ser homem para falar. Sim. Não. Sim. Porque aquela questão, meu irmão e minha irmã, a coragem vem de você cortar. Não fale. Porque nós temos que ter essa convicção no reino espiritual e das ideias. Se chega alguém, né? Um exemplo aqui, o Rogério. Se o Rogério chegar para mim falando mal de alguém, eu posso ter certeza que quando virar as costas, ele vai falar a mesma coisa de mim. Não é uma verdade? Aí bagunça mais ainda. E não é? Olha que situação diabólica, não é, Rogério? Que situação difícil que a gente tem visto. E isso tem o quê? Isso tem destruído o quê? Família. Você já viu que tem parente que não conversam com o outro porque tem um enviado de Satanás, um parente demoniado, que faz intriga e coloca todo mundo contra o outro? Já aconteceu isso na sua família? E ainda ele sai liso, ensaboado, o miserável, filho de Gadareno. Aí você vê amizades sendo destruídas por conta disso. Gente que na escola andava bem, no trabalho, eu já vi guerra no trabalho, de um querer bater no outro, no trabalho, por conta de conversa fiada. Na igreja do Senhor, quantas igrejas são divididas e a divisão não está. Deus não está na divisão, não, irmãos. Deus não quer que a nossa igreja se divida para ter outra igreja, mas Deus quer que nós multipliquemos aqui dentro e cresçamos. É saudável. A multiplicação é saudável, não é? A divisão não. A multiplicação é o quê? Eu gerando um, que gera o outro, que gera o outro, que gera o outro, né? E a gente tem exemplos aqui de irmãos que já estão nessa multiplicação. Que veio um irmão, que através daquele irmão veio outro irmão da mesma família, e veio outro irmão, saudável. Estamos aí. Se tiver ali, o irmão não quer nem conversa. Eu nem vou aproximar daquele irmão, porque eu tenho medo de ficar muito claro. Vai que a gente fala de uma coisa, vai falar outra, a gente já passa. Existe. E até às vezes sem falar, irmã. É grave isso. E isso gera, o irmão Arnon entende melhor do que eu, isso gera processo, isso gera um monte de coisa, misericórdia. Mas enfim, olha, Benaia, ele foi convidado para ser comandante de Israel. Ele foi convidado para ser comandante, pelas atitudes que ele teve. O que o Senhor Deus faz com a gente quando a gente anda fazendo a vontade de Deus? A gente é promovido. As pessoas sentem confiança. Ah, não, eu vou confiar, eu posso confiar no Rogério, de colocar ele aqui na frente para poder pregar. Amém, irmão? Amém? Eu confio. Eu confio em qualquer um de vocês aqui para colocar o microfone para pregar. Por quê? Vocês estão comigo. Vocês estão aqui. Vocês são o quê? Aliados junto comigo para guerrear. Então a confiança, ela existe. O preparo vem com o tempo. Eu estava hoje falando com Deus, eu estava falando aqui, Deus, o Senhor já está enviando líderes. Deus falou comigo. Olha, tem pessoas que eu posso confiar. Deus falou, tem pessoas na igreja que eu confio. Eu falei assim, amém, Senhor. Eu conversando com Deus. E o que vai acontecer? Repara não, daqui a pouco eu vou chamar os irmãos. Irmãos, você pode fazer a abertura do culto? Por quê? Você vai perdendo medo. Eu mesmo falei com o irmão hoje, falei assim, irmão, domingo você pode fazer a abertura antes do louvor? Eu falei assim, posso, pastor, se eu tiver eu posso, amém. É assim que é bom, né, a gente ouvir, a gente chamar o irmão, ele prontamente. A irmã, eu sei que a gente pode confiar, por quê? Porque, meus irmãos, eu não sou eterno.
Não. E o dia que eu precisar de faltar, a obra do Senhor pode parar? Não. Eu sou chamado para ser um soldado do Senhor e para formar outros. Eu estou aqui. O meu papel é formar líderes, para que a igreja não morra. Eu sou chamado para ser mestre da igreja. Por que nós tivemos a escola? Para capacitar. Agora os capacitados vão atrás de outros. E vão vindo outros e outros e outros. É saudável. Agora, se eu centralizo tudo em mim, se eu pego esse púlpito aqui, quando terminar o culto, eu desmonto e levo para casa, isso não é meu. Essa casa não é minha, mas ela é do Senhor. Nós estamos aqui para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós precisamos, primeiro, não fugir dos problemas. Aconteceu um problema? Fui eu. Eu falei. Eu errei. Vou corrigir. Vou melhorar. Amém. Agora, quando você... a pessoa foge, corre. Isso é o quê? Covardia. Quem foge? Rato. Você mata um rato, o máximo que pode acontecer é chamar o resto da família para vir invadir sua casa, né? Mas brincadeira, você mata, jogou fora. E o rato, ele é covarde. Ele come quando você chega perto dele, o que ele faz? Nós não somos ratos. Sim, irmão. Sim. Sim. Não só na hora de criança, mas na hora de doença, né? Aí o pastor pegando, falando, fingindo da igreja, só fala mal do presbítero, fala mal do pastor, fala mal do membro, fala mal do presbítero, mas ele nunca levanta o jeito para fazer o melhor que o pastor. Gostava de falar mal, mas ele nunca fez o pastor. É a questão, irmã. Por isso que a gente tem que estar... essas pessoas que só observam, só criticam, eu falo sem sombra de dúvida. Elas não... eu falo com autoridade, acreditando, porque eu não falo com dúvida, não. Pessoas que têm esse comportamento não aceitaram a Jesus ainda. Sabe? Lembra da igreja primitiva? Vou puxar um gancho aqui. O que a igreja primitiva fazia? Dividia tudo que tinha, e aí repartia os seus bens, e todos viviam em comum. Tinham suas coisas em comum. Atos 2:42. E aí o que acontece? E o Senhor ia multiplicando as pessoas naquele lugar. Tinha dificuldade? Tinha problema? Tinha problemas sociais, tinham brigas, tinham divisões, tinham pensamentos contrários, tinham. Porque se eu falar que não tinha, eu vou estar mentindo. Como nós temos no dia de hoje. Mas se eu estou aqui com o objetivo de somar, da minha boca não vai sair a murmuração. Porque aí a gente vai falar sobre isso aqui, agora. Porque se eu começo a observar muito o outro, olha lá o outro como é que fala, olha lá o outro como é que ri, olha lá o outro que está vestindo. Ai, é muito fácil a gente observar e apontar, não é? Agora eu preciso chegar com uma solução. Olha, tá assim, 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 mas eu vou fazer isso para melhorar. Bacana. Agora, quando eu só aponto o erro, vai chegar a algum lugar? Não, não vai. O Senhor Deus agrada disso? Não. Ao contrário, espanta os outros que estão chegando. Porque se eu começo a falar bem de uma marca, né? Vamos falar do sorvete agora, né? O Rogério está ali, né? Sorvete Amigo. É gostoso, não é? É muito bom. É caro? Sim. Mas é gostoso? É. Tem um Kibum também, tem um Nestlé. Nossa, dá até água na boca do sorvete. Muito bom. Quem gosta de sorvete, quem gosta de chocolate, tem um monte de marca boa aí. Não é? Agora, se alguém fala mal, vai numa sorveteria, toma um sorvete e fala mal daquela sorveteria, o que vai acontecer? Alguém vai tomar sorvete ali? A pessoa não vai nem provar. Agora, se você fala que o negócio é bom, nossa, eu tive ali, comi aquele lanche ali, pode ir lá, pastor, que é bom.
Eu fico curioso e vou lá e como. Agora, se alguém falar assim, se a Cláudia falar assim, ô pastor, eu fui naquele negócio ali, aquele negócio não é muito bom não. Eu vou querer fazer o que ali? Agora, imagina, eu sou membro de uma igreja. Eu estou chateado. E muitas vezes quando a gente está chateado, o que a gente faz? A gente peca, a gente reclama. A igreja assim, ninguém presta. Beleza, você chega ali e fala. Se é uma pessoa que nunca veio na igreja, ela vai botar o pé aqui? Nunca. Agora, se você está chateado, você está inflamado, eu estou com raiva do Marcos, um exemplo. Estou com raiva do Marcos, meu Deus do céu. Eu chego ali e falo dele. Eu falo assim, mas você está na igreja, mas você está falando mal do Marcos? Não estou entendendo isso não. E ele fala assim, não, eu não vou querer na sua igreja então não. Ah, mas vamos lá fazer uma visita. Não, você acabou de falar mal de uma pessoa lá dentro. O que eu vou fazer lá dentro? Agora, se eu tenho um problema com o Marcos e resolvo com ele, ô Marcos, assim. Resolvido entre eu e ele. Pronto. O que vai acontecer? Não saiu daqui, resolvi o problema de um membro com outro membro. Por exemplo, eu sou o dedo, né, da mão e ele é o dedo do pé. Conversei, resolvi, pronto, parou. Agora, se eu falo bem, nossa, minha igreja é uma bênção. Tem um pastor assim, né? E o pastor prega, e tem um louvor assim, e assim, é uma igreja abençoada. Vai lá para você conhecer. É outra coisa. A pessoa vai chegar, ela vai dizer, não, realmente. Então, muitas pessoas falam um ditado que não é bíblico, mas que a propaganda é a alma. Não é? A propaganda é a alma do negócio. Se você fez uma boa propaganda, agora você faz uma má propaganda, o que acontece? É essa a questão, né? Mas, irmã, falando a respeito. Então, assim, às vezes, nem tudo que é caro é bom. Às vezes, né? Mas enfim, irmãos, vocês conseguiram entender que há necessidade da gente defender um ao outro? Se você fala mal do seu marido, da sua esposa, você está falando mal de você. Se você fala mal da sua igreja, você está falando mal de você. Oi, que terrível! Se você fala mal da sua família, do seu pai, da sua mãe, você está falando mal de você. E aí a gente tem que entender que a minha motivação, ela tem que estar correta. E o próximo passo é, qual é a sua motivação? Já parou para pensar que muitas pessoas que ficam embriagadas, seja no vício, seja vício do álcool, das drogas, ou o que for, ele está fazendo o quê? Ele está fugindo, não é? De uma realidade, não é assim? Sim. Sim. Uhum. A pessoa é crente, chega lá no dia, quando é viu a estrela, então diz que eu estava em Deus, porque não é crente, porque é crente não é mais. Sim. Você é um crente obediente. Sim, porque o que acontece? A gente que entende ao Senhor, porque a palavra do Senhor fala para a gente se encher do que mesmo? Do Espírito Santo de Deus, não é se encher da cachaça. E se a bebida faz mal para o corpo, nós somos considerados membros e outra coisa, a gente é templo do Espírito Santo. O membro e o templo do Espírito Santo não pode nem beber aquele vinho, nada, zero álcool. Não pode. Porque você vai contaminar o templo do Espírito Santo de Deus? Não pode. Agora, o que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que a motivação de muitos está sendo errada. Uma pessoa quando bebe, ela quer fugir da realidade. Ela quer ficar anestesiada. Tem até gente que fala assim, eu bebo para ficar ruim, se fosse para ficar bom, eu tomava remédio. Não tem um ditado assim?
E aí a gente brinca com isso tudo, mas uma pessoa que está bebendo, ela está destruindo o quê? O seu corpo. Ela vai chegar a alguma solução? Não vai chegar. Sim. E aí a gente vê muitas pessoas se entregues ao quê? A motivação dele. Muitas pessoas ficam entregues o quê? No sofá. Termina, chega em casa, pufo, sofá, e vai maratonando série, e vai vendo televisão, e aquela cabeça dela ajuda a distrair, ajuda, irmão, mas a gente tem que tomar cuidado com a distração da gente, porque a melhor distração da gente é o quê? Buscar a presença de Deus. Ah, pastor, mas de vez em quando, né? Não, gente, você pode ver, não é ruim não, mas é só tomar cuidado com o exagero, porque às vezes a gente critica as coisas, o álcool, a droga, e esquece que muitas vezes a gente tem uns hábitos que precisam ser ajustados. Já parou para pensar que a gente perde a nossa motivação? Às vezes a gente fica 3, 4, 5, enquanto tem um episódio da série, fica lá igual um zumbi. Mas para ler a Bíblia com 10 minutos já está dormindo. Pega a Bíblia para ler com 10 minutos, já está em cima da Bíblia. E a gente tem que entender qual é a minha motivação. Olha, eu não posso passar a minha vida aqui sem deixar um legado, meu irmão, é muito sério. Estamos vivendo um tempo que as pessoas elas não estão querendo ir para a luta. Não estão querendo batalhas, não estão querendo enfrentar os leões, ao contrário, estão fugindo, porque é muito mais fácil a gente fazer o seguinte: o pastor está na igreja, o pastor está recebendo, ele se vira para ir atrás das pessoas. Não, eu faço a minha parte, mas se você não fizer a sua, a gente vai chegar em algum lugar? Não vai. Das minhas mãos o Senhor Deus vai cobrar as pessoas que passarem por mim, vai cobrar a igreja. Agora, das suas mãos, você tem pessoas perto de você que está o quê? Cambaleando. Indo para o inferno. E o que muitas vezes a gente faz? Eu já chamei 1, 2 vezes, não vou chamar mais não. Continua chamando, continua insistindo, continua levando a palavra de Deus, que uma hora o Espírito Santo vai amolecer. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar. Ontem mesmo, quando eu fui visitar o pai do irmão Cláudio, que gostoso, conversei com ele, brinquei e tudo. E Deus vai trabalhando e Deus vai agindo ali. Nas outras casas que eu fui também. Meus irmãos, e é muito bom a gente ser soldado do Senhor. Não perder tempo. Porque os dias estão passando cada vez mais rápido. E nós estamos aqui como soldados do Senhor. Não podemos fugir das situações. Devemos também, uma das últimas, só falta mais 2 coisinhas aqui. Devemos também corrigir o nosso olhar, a nossa forma de sobreviver. Se o leão se levantar contra você, o que você vai fazer? Você vai desistir? Se alguém se levantar contra você, você vai retroceder? Você vai recuar? Não. Nós temos as nossas armas. Nós buscamos, nós oramos, nós vamos atrás das pessoas. E se as pessoas não querem ouvir a voz de Deus, o que nós temos que fazer? Senhor, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Agora é contigo. E a gente não para de orar, sabe? Porque um dia Deus mandou o seu único filho para morrer na cruz por nós. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você, Rogério, sabia? Deus não desistiu de mim, por mais que um dia eu estava longe do Senhor. Deus não desistiu da irmã Dolores, do Arnô, do Marcos, da Cláudia. E muitas vezes o que a gente faz? A gente pega a toalha, né, entrega. Eu já cansei de orar por fulano. Não cansa de orar. Não cansa de interceder. Senhor, tenha misericórdia. Que a oração seja simples. Tenha misericórdia dessa alma. Lembra que Jesus falou? Palavra sábia de Jesus. Ele olhou para mim e para você lá na cruz e falou assim: esse povo não sabe o que está. E a gente sabe o que faz, gente?
Você não sabe o que você faz. O que nós precisamos todos os dias fazer? Pedir: Deus, me dê sabedoria. Me capacita, Senhor. Porque senão eu faço as piores besteiras do mundo. O que eu faço todo dia? Me ensina a ser um bom pai, a ser um bom marido, a ser um bom pastor, porque o excelente pastor é Deus. Aliás, Jesus, quando foi falado assim: mas o Senhor é bom, mestre. O que Jesus falou assim? Eu não sou bom. Bom é o meu Pai. Olha aí. Se Jesus podia bater no peito assim: eu sou mesmo, eu sou o cara. Jesus falou isso? Não. Ele falou assim: não, bom é o Pai. Vamos lá para finalizar, meus irmãos. Precisamos fazer o que tem que ser feito. E muitas vezes, tem uma frase que eu anotei, que não é minha. Eu vi a frase, anotei, eu não lembro de quem que é o autor. Mas quem é bom em dar desculpas, não é bom em mais nada. Quem é bom em dar desculpas, não é bom em mais nada. Benaia podia falar assim: eu não vou hoje não. Eu vou lutar hoje não. Rei, me deixa quieto que eu estou cansado, rei. Eu já vim de outra guerra. Não, eu vou. E aí ele foi e venceu. Muitas vezes você pede alguma coisa para a pessoa: fulano, você pode fazer isso para mim? Hoje não, depois. Aí você pede de novo? Hoje não, depois. E aí você fala assim: não, hoje, aquele dia você não pode, mas agora você pode? Pastor, agora não, chegou uma situação assim, assado. Ele sempre tem uma desculpa. Então, quem é bom em dar desculpa, ele não consegue ser bom em outra coisa a não ser dar desculpas. Mas diante do Senhor, a gente tem como dar desculpa? Não. Somos indesculpáveis diante do Senhor. É começar em mim. E o que eu preciso entender é que Senhor pede uma coisa para mim. Não estou falando de mim não, do pastor não, gente, né? Do servo Jairo não. É nos seus relacionamentos. Deus mandou você fazer algo? Faça. Deus mandou você mandar uma mensagem orando para alguém? Ore. Deus mandou você liberar amor sobre alguém? Libere. Deus mandou você fazer algo de bom? Faça. Porque o diabo não pede para você fazer nada de bom. Não. Ao contrário, o que ele pede? Para você fazer somente coisa ruim. E o que você pode fazer hoje lá na sua casa, no seu relacionamento, na sua família? Você vai dizer: Satanás, olha, a partir de hoje a minha vida vai ser assim. Você não vai me segurar. Eu não vou fazer isso mais. Essa atitude que eu tinha, eu abro mão. Eu não vou fazer, Deus. Satanás não vai ter brecha na minha casa mais. Porque nós temos que tomar uma posição de quê? Guerreiro do Senhor. Soldado do Senhor. E o soldado pode dormir em guerra? Não. Ele anda sempre preparado, com o fuzil na mão. Atento, vigilante. O sentinela está o quê? Sempre olhando. Porque senão pode vir alguém e atacar, destruir. E nós somos soldados do Senhor. Ela pensou em mim. Amém. Chegou lá, eu falei de Jesus para ela, falei sobre a imagem. Sim. A senhora falou de Jesus para ela lá, que bênção. Então, meus irmãos, o que a gente tem que fazer é isso. Então, nessa noite, amém. Então, nessa noite, o que nós aprendemos? Aprendemos que não podemos fugir dos problemas. Precisamos encarar os problemas. Precisamos ter a nossa mente preparada. Precisamos guerrear. Porque tudo aquilo que vier à nossa mão para fazer, nós temos que fazer com todo amor e carinho. Amém? Vamos orar?
para a gente poder ir. Amém. Sim. Vamos orar. Amém. Amém. É isso aí. E Deus vai. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Sim. Sim. Amém. Esse é o Deus a quem a gente serve, né? Isso aí. Verdade. E Deus vai libertar em nome de Jesus, né? Temos fé. Vamos colocar sobre os pés para a gente orar, a gente agradecendo a Deus. Obrigado por vocês terem vindo. Sim. Mal de Parkinson. De Parkinson que treme, né? Isso. Osnida e Júlia. Vamos orar então, gente. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que aprendemos hoje. Aprendemos, ó Deus, que somos soldados do Senhor e as nossas guerras, Senhor Deus, elas só vão ser vencidas através de Jesus Cristo. Ó Deus, a nossa casa, Pai, ela pertence ao Senhor. Colocamos, ó Deus, os nossos pedidos diante de Ti. Colocamos, ó Deus, as nossas batalhas diante de Ti. Os pedidos, Senhor Deus, que a irmã Dolores colocou diante do Senhor, sobre essa pessoa, Senhor Deus, que o Senhor continue curando, libertando em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós colocamos, ó Pai, o nosso coração diante de Ti, porque o nosso coração ele é feliz, ó Pai, em Te servir. O nosso coração é feliz, ó Pai, em adorar o Senhor, independente das circunstâncias. Pai, obrigado, Deus, pela minha família, Senhor Deus, pela minha esposa, que o Senhor continue abençoando ela, o meu filho Mateus, a Elisa. Ó Deus, que o Senhor seja com o nosso ministério aqui na cidade, seja com a nossa igreja, que nós possamos, ó Deus, saquear o inferno e povoar o céu, Senhor Deus, porque esse é o desejo do seu coração e também é o nosso. Pai, nós colocamos cada membro da nossa igreja, que o Senhor aviva a Tua obra no coração de cada um, dando a cada um vontade de Te buscar, vontade de Te servir. Ó Deus, seja com os ministérios da Tua igreja, que o Senhor fortaleça cada ministério, a diretoria, seja, Senhor Deus, também com as nossas crianças, com o Pibaf Kids, Senhor Deus, abençoando as nossas crianças, o projeto que começou essa semana, seja, Senhor Deus, com a terça dela, Senhor Deus, que vai ser na próxima terça-feira, um momento para as mulheres da nossa igreja, vamos ter também a terça deles, Senhor Deus, um momento com os homens aqui, ó Deus, seja também com o que discípulos, Senhor Deus, com os casais da igreja, que em nome de Jesus, daqui a pouco nós vamos ter alguma programação. Obrigado, Senhor Deus, pelos movimentos que a Tua igreja tem se despertado para fazer. Ó Pai, obrigado pelo nosso estudo de hoje também. Ó Deus, que o Senhor toque no coração dos irmãos e das irmãs a importância que temos de estudar a Tua palavra e de conhecer o Senhor cada vez mais e mais. Toma também, Senhor Deus, a vida do irmão Marcos nas Suas mãos, o seu trabalho, ó Deus, a sua esposa, os seus filhos, abençoe eles, ó Pai, em nome de Jesus. A irmã Cláudia também, Senhor Deus, o seu esposo, ó Pai, que é uma bênção, Senhor Deus. Continue fortalecendo Matusalém, Senhor Deus, a vida dele, ó Pai, o seu trabalho. Toma ele, Senhor Deus, os meninos também nas Suas mãos. Fortaleça, Senhor Deus, a família da irmã Cláudia cada dia mais e mais. A irmã Dolores, os seus filhos, Senhor Deus, abençoando, fortalecendo cada vez mais e mais em Ti. O irmão Anô, o seu filho, Senhor Deus, que precisa fazer um procedimento cirúrgico, seja com ele, Senhor Deus, que em breve vamos ter notícias de que deu tudo certo, ó Pai, quando chegar a hora dele fazer cirurgia. Pai, nós colocamos também a vida do irmão Rogério, toma ele nas Tuas mãos, fortaleça, Senhor Deus, o Rogério cada vez mais e mais em Ti,
Seja com ele, Senhor Deus, fortaleça ele, o seu relacionamento, o seu pai, Senhor Deus, a sua mãe, ó Deus, aonde estiverem, ó Deus, que o Senhor continue, ó Pai, dando a eles força, graça, Senhor Deus, que o Senhor, ó Deus, continue fortalecendo eles cada vez mais e mais em Ti, seja, Senhor,